Lucas Esquivel está relacionado para jogar contra o Cianorte. Petralha falou que Bruno Zapelli fica e também temos aí a possibilidade de Mastriani permanecer no time. E aí, com todas essas permanências confirmadas, a gente já pode dizer que muda o nível do elenco do Atlético para a Série B? Muda. Pior que muda legal, assim. Porque, assim, pensa no cenário, tá? Que o Lucas Esquivel... E, assim, logicamente, se o Esquivel permanecer, aqui a gente leva como pressuposto que ele tá relacionado, por enquanto, ao jogador do Atlético. Tudo bem que não tá resolvida, de fato, a negociação com o River Plate, mas, assim... E muito por conta da expulsão, né? O Fernando foi expulso ali no Atletiba, conta isso também. Então, assim, vamos a partir desse pressuposto. Esquivel, na teoria, no elenco do Atlético, tá? Beleza. Vamos pensar num cenário que não há Lucas Esquivel. Então, o cenário que o Atlético tinha até esse momento, de sem Fernando, com o Fernando, na real, né? Como um titular e o Léo Derek como opção no banco. O Bruno Zapelli. Houve um movimento muito forte na Argentina de ligá-lo ao Estudiantes, muito jornal, cravando de fato que ele realmente iria jogar no Estudiantes. Confirmamos que não é verdade, tá? E que ele deve permanecer nessa e na próxima janela de transferências. E sem o Mastriani, que, pô, esteve com 2 pés no Vitória. O Atlético melou a transferência porque quis, tá? Porque, assim... No último segundo, tava inclusive, tudo né? certo, no último momento, exatamente. Então, assim, pensando nesse cenário, o Atlético teria lá Mikael, Dudu, Beleze, Léo, Fernando. Raul, Felipinho e João Cruz. Aí na frente, o ataque que tem jogado, Luiz Fernando, Isaac, e aí Diório, que tá saindo também. Kardec, que tem uma condição física pra lá de questionável desde 2022. Assim, esse time tem muita dúvida se sobe de fato. Esse time tem uma possibilidade grande de brigar feio pra não conseguir subir. Por quê? Falta banco, né? Quem que é o meia reserva se o Zapelli deixa o clube? É isso que eu ia falar, né? Com as opções, aí a gente vê, por exemplo, o ataque. Diório saindo, Pablo confirmado saiu. Tem o Kardec que ainda precisa se recuperar. Kardec e Matheus Babi. E aí a Riagada, que hoje treina Babi pra que ser tá machucado também, né? E o Babi machucado. Exatamente. As opções. Assim, as opções acabam ficando raras, cada vez mais raras nesse time do Atlético, né? E aí que fica. Porque, assim, lógico, essas 3 peças, Esquivel, Zapelli e Mastriani, levam o patamar do Atlético? Elevam. Porque são, querendo ou não, também são jogadores de nível de Série A. O Esquivel mostra o que era esperado dele. O Zapelli ainda é incógnita em termos de vai atingir ou não o teto que era esperado dele. Mas vem Zapelli, mostrando nesse início de ano que pode ser. Como tá jogando agora, agrega. Na Série B do Campeonato Brasileiro, e agrega bem. O Atlético depende do Zapelli para criar chances hoje. Agora, o Mastriani que me pega. Eu consigo cravar pra você que Esquivel e Zapelli são upgrades nesse elenco do Atlético. Eu não consigo cravar que o Mastriani é um upgrade grande, que é um ganho muito grande, que é um jogador que chega e vai melhorar o patamar do Atlético. O Mastriani hipotético, e a gente fala bastante disso, o Mastriani hipotético, sim. Quantos gols fez em 2024? Foram 23 gols em 2024, né? 16 pelo Atlético. Beleza, 16 gols não é uma temporada ruim, mas ele fez 4 no Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, ele tem gols marcados contra o Raio Suliano, gols marcados contra o Sportivo Ameliano, tem gol marcado também contra o Cerro Porteño, que não é um time tão competitivo, tem gol marcado contra o Belgrano, que beleza, cenário complicado, foi importante, o gol foi, mas assim, cenário também não tão competitivo. Então assim, quando mais importou na temporada, que foi o Campeonato Brasileiro, ou ele foi reserva, e aí, talvez erro dos técnicos que estiveram aqui, ou também um jogador que talvez não tenha mostrado o suficiente nos treinamentos para ser o titular, ou ele não entregou. E assim, ele teve passagem como titular com o Varane. Ele teve passagem, no começo da era Lúcio, o Mastriani é o titular do time até fazer a cirurgia no joelho, né? Então o Mastriani teve sim a oportunidade, na minha avaliação, de mostrar mais do que ele mostrou. E ele perdeu muita chance. Você não acha que o fato dele não ter tido talvez essa maior sequência de titular tenha afetado Com também? certeza afetou. Além da, lógico, a questão, a lesão aí a gente já é outra coisa. Sim, logicamente. Mas... E muito tempo o Atlético coloca que ele jogou lesionado, jogou com um problema no joelho, mas né? podia ter sido utilizado, né? Mais utilizado. Mas concordo, assim, se ele fosse mais utilizado, ele provavelmente teria contribuído mais. Principalmente no começo do campeonato, enquanto o Atlético estava bem, beleza, concordo. Mas assim, entendo também que o Mastriani teve uma sequência de 12 jogos sem marcar no Campeonato Brasileiro. Como um titular, ou pelo menos entrando recorrentemente nas partidas e não conseguindo marcar. Tudo bem, era um Atlético com o Martim Varini que criava muito,
Criava muita chance. O Atlético foi o quarto time que mais criou chance de gol no Campeonato Brasileiro na temporada passada. Só que não matava. E não matar é parte do Mastriani também. É parte da tarefa, da responsabilidade do Mastriani E no campo. parte do problema do Atlético, né? O maior, que sofreu talvez. muito ano passado. E Vamos assim, lembrar? não só pelo Mastriani, mas Pablo com Lógico, dificuldade de Lucas marcar Diório. também, né? Lucas Diório com dificuldade. E é isso que me pega. Gente, gol custa. Sim, Gol custa caro. verdade. Se a gente não tem o Mastriani E aqui o Mastriani e mais... também custa. Cara, também custa. Só que assim, o Atlético já não tá com aquele teto para Pois é. 2025. Já não quer gastar muito, né? Já reduziu aí toda sua folha salarial e também o financeiro para investimento em jogadores. Se o Mastriani não fica, quem vem? isso é ótimo. Um baita ponto, tá? Porque assim, entre Mastriani e um 9 misterioso, muito mais Mastriani. Mais É fácil. melhor você contar com o que já tá aqui. Né? Muito menos agoniante pensar nisso, tá? Com o Mastriani já aqui, adaptado, querendo jogar. Inicialmente ele queria permanecer no Atlético para mostrar mais do que ele mostrou em 2024. Então, assim, legal, beleza. Por esse lado, concordo. E acho que, assim, permanecer com o Mastriani é uma decisão acertada. Não sei se o Mastriani aumenta tanto assim o nível quanto muita gente coloca. E para mim, assim, o exemplo do jogo contra o Vasco na Copa do Brasil é muito claro. O Atlético cria 28 chutes, né? O Atlético tem lá 5, 6, 7 chances claras de fazer um gol no Vasco e matar o confronto. O Mastriani tem pelo menos 2, 3 cabeçadas livre dentro da grande área. E perde. No momento em que mais importou, tinha que ter feito. No momento em que mais importou, ele não conseguiu matar. Não conseguiu ser tão importante assim. Então, assim, pra gente colocar muito claramente, tá? Pra mim, Esquivel, perfeito. Se permanecer, ótimo. Eleva legal o nível da zaga do Atlético. Com toda certeza. O Zapelli Zapelli permanecendo, como vai permanecer, está sendo o melhor jogador do Atlético nesse início de temporada. E o Atlético é dependente demais do Zapelli nesse momento. E é um jogador, a gente sabe que tem, né? Apesar da bronca aí da torcida, mas é um jogador que tem outro nível. A gente vê em campo. Todo mundo fala quando ele quer jogar, né? Sim. Sabe, ver o nível que ele pode atingir ali. Com certeza é muito diferenciado. E para a Série B isso faz muita diferença. Então, se você pode manter o que tá aqui, cara, para mim, vai ter que fala manter. muito do Zapelli, né? Tipo, só entregou contra time ruim, contra time pequeno. Cara, qual que é o nível da Série B do Campeonato Brasileiro? É daí pra pior. Todo o respeito do mundo aos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, que serão adversários complicadíssimos pro Atlético em muitos momentos, tá? Mas, pô, se o Zapelli entregou contra o Bragantino, que foi bem, né? Contra o Internacional, que foi bem, contra o Juventude, que foi bem, sei lá, N outros exemplos, contra times que não são do primeiro escalão. O Internacional mas enfim, do primeiro escalão do futebol brasileiro, ele entrega contra o Vila Nova, contra o Paysandu, contra o Remo, contra o América Mineiro, contra o Criciúma, ele entrega. Então, você não acha que o Mastriani vai entregar também? Contra Aí esses é uma times? questão pra gente entender, porque na Sul-Americana Porque fez ele uma também foi bem. boa Sim. Série B pelo América, né? Mas aí, entre os três, o Mastriani, pra mim, é incógnita de fato. O Mastriani é o jogador que eu não consigo saber o que esperar de fato. Mas entre as três opções, vamos lá, a gente tá Sim. com Mastriani, Kardec e Matheus Babi. Não é Mastriani. dos três também quem te dá mais esperança de fazer Com certeza, gols, né? com certeza. É o jogador ali mais qualificado, né? E assim, o jogador que mais tá inteiro, né? Tudo bem. Acabou de passar por uma cirurgia no joelho, tá? Isso é importante Tem também. isso 3 também. meses de recuperação. Mas ainda assim é um jogador que, pô, não vem de Babi desde 2021 sem conseguir ter uma sequência de jogos de fato. Kardec desde 2022 sem ter uma sequência de jogos de fato. Mas ele teve uma sequência em outubro, novembro. Então assim, tá mais inteiro, pelo menos mais recentemente inteiro. Vamos colocar dessa maneira do que os outros três, né? Mas é interessante. Acho que assim, o Mastriani hipotético, o Mastriani do sonho do torcedor do Atlético, o Mastriani que entra e com E 2 decide. toques na bola consegue fazer o gol, perfeito. E acho que agrega legal na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o Mastriani que ficou 12 jogos sem marcar no Campeonato Brasileiro, o Mastriani que retorna de lesão, ainda me preocupa. Ainda é uma incógnita pra mim. Mas quero ver como mentalmente ele entra em campo também, né? Eu quero acreditar que a bagunça É. do Atlético no ano passado também influenciou muito. Não, logicamente, Até na adaptação dele sim. aqui, né? Mas assim, pô, tava indo, tava certo pra ir e ficou. A família do cara tava planejando a ida a Salvador, Tem morar em isso também, Salvador. Mexe com a cabeça. Então, assim, vamos com muita calma, vamos entender como vai ser esse início do Gonçalo Mastriani. Mas, de fato, a permanência dos três, se acontecer, se o Lucas Esquivel realmente permaneceu, o Zapelli e o Mastriani já tem uma permanência muito mais clara, aí eu acho que faz bastante sentido e que eleva legal esse nível do Atlético. Pra mim, assim... E fica num nível bom, porque, gente, a Série B não vai ser fácil. Não é fácil, também acho. Mas, assim, hoje o Atlético já tem o melhor time da Série B do Campeonato Brasileiro.
Mas o Atlético precisa ter o elenco também. É Sim. uma competição longa, uma competição que exige muito fisicamente dos jogadores. Então, assim, ter elenco, ter opção e a entrada de 2 jogadores, que seriam Mastriani e Esquivel, dão mais 2 opções boas, logicamente. Acho que é, assim, algo que é interessante, algo que é muito importante para o Atlético disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que é isso, né, gente? Eu espero. O que eu torço é realmente que o Mastriani tenha na cabeça, como ele quis no começo de toda essa. Antes de iniciar essa novela do vai ou não vai, quis ficar, né? Quer ficar, jogar mais pelo Atlético. Então eu espero que esse ano seja o ano dele render aí, como ele já mostrou que rendeu muito bem na Série B. E realmente, Lucas Esquivel e Zapelli, a gente sabe que sobram, né? E você aí, o que acha que será do Atlético se esses 3 jogadores permanecerem? Deixa aí nos comentários e até a próxima.